Fala galera, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis. Mais especificamente neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quadrado da soma de dois termos, tá certo? Mas o que são produtos notáveis, né? Produtos notáveis, gente, são identidades algébricas, né, que merecem ser destacadas. Por quê? Por conta da grande frequência com que aparecem em expressões algébricas na hora de nós fazermos simplificações, como por exemplo, na hora de eu calcular o limite de uma função racional, né, que de repente eu tenho ali um produto notável, preciso desenvolver, ou ele está na forma desenvolvida e eu preciso fatorar, né? Eu preciso conhecer esses produtos notáveis, eu preciso saber como é que eu desenvolvo, como é que eu faço o desenvolvimento desse produto notável, tá certo? Por isso a importância de estudá-los. Mas quais são os produtos notáveis que aparecem com grande frequência? São eles, né? Nós temos o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma de dois termos, cubo da diferença de dois termos. Mas hoje, especificamente, tá? Nós vamos falar especificamente sobre o quadrado da soma de dois termos, tá? E como é que a gente vai começar a nossa aula? Nós vamos começar a nossa aula nos perguntando, né, o seguinte: podemos afirmar que x mais y ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado para todo x e y real? Será que a gente pode afirmar isso daí? A gente vê com muita frequência os alunos afirmando, né? Colocando essa identidade aí. Será que ela é válida para todos os reais? Né? Fica a pergunta. Então vamos lá. Se a gente conseguir pelo menos um par de valores para x e y, que essa identidade vai ser falha, então eu já não posso afirmar. Tá? Eu vou pegar aqui um par de valores para x e y. Eu vou considerar x igual a 0, tá? E y igual a 1. Quando x for 0 e y for 1, a gente vai avaliar primeiramente esse primeiro membro, que é o quadrado da soma, né? Quando x for 0 e y for 1, nós vamos ter 0, x igual a 0, mais y, que é 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Só que 0 mais 1 é igual a 1. 1 ao quadrado vai nos dar o resultado igual a 1. Vamos analisar agora a soma dos quadrados. Então vai ter 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Lembrando que x é 0 e y é igual a 1, tá certo? 0 ao quadrado é igual a 0 e 1 ao quadrado é igual a 1. Então, essa soma vai ser igual a 1. Então, dessa maneira, para esse conjunto de valores, né, x igual a 0 e y igual a 1, essa identidade é válida. Né? Esta identidade é válida. Ou seja, o quadrado da soma é igual à soma dos quadrados. Né? Mas espera aí, isso ainda não pode fazer com que eu generalize isso, que isso vale para todos os reais, tá? Eu vou pegar um outro par de valores agora, x igual a 1 e y igual a 2. Se nós fizermos o mesmo procedimento que nós fizemos aqui no primeiro caso, né? Então, eu tenho o quadrado da soma, x igual a 1 e y igual a 2. Isso vai nos dar 2 ao quadrado, 1 mais 2 ao quadrado, né? Que vai ser igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Né? Então, o quadrado da soma é igual a 9. E a soma dos quadrados? X igual a 1 vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado vai dar 1, né? 2 ao quadrado, 4. E essa soma vai ser igual a 5. Observe que o quadrado da soma, né, deu diferente da soma dos quadrados. Então, ó, para o quadrado da soma deu 9 e para a soma dos quadrados deu 5. Então, a gente pegou um par de valores que essa identidade é falsa. Então, galera, eu não posso dizer, né? Então, essa igualdade ela não é válida para todo x e y real. Então, como é que eu posso desenvolver, né? Afinal, o quadrado da soma é igual ao quê? Como é que eu posso desenvolver esse quadrado da soma? Vamos lá.
Vamos desenvolver o quadrado da soma de dois termos, né? O quadrado da soma de dois termos, eu sei que x mais y ao quadrado vai ser igual a x mais y vezes x mais y, né? Isso aqui nada mais é do que a definição de potenciação. Como está sendo elevado ao quadrado, então vai ser esse valor vezes esse valor, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, tá? X vezes x mais y que multiplica x mais y, tudo bem? E nós vamos encontrar exatamente o que está escrito aqui na nossa segunda linha, né? X que multiplica x mais y que multiplica x mais y, que foi resultante dessa nossa aplicação da propriedade distributiva, tá? E aí, vamos fazer agora, de novo, a propriedade distributiva. X vezes x, x vezes y, né? Mais y vezes x, mais y vezes y. Tudo bem? Resultando, né, em x ao quadrado, que vai ser x vezes x, x ao quadrado, x vezes y, xy, y vezes x dá yx, e y vezes y elevado ao quadrado. Perfeito, né? Note, galera, que xy é igual a yx, né? Porque nós temos o quê? Que o conjunto dos números reais, ele é um conjunto comutativo, né? Então, a ordem dos fatores não alteram o produto. Eu vou ir reescrever esse yx como xy, né? De acordo com a nossa quarta linha aqui, ó. Repetir o x quadrado mais xy, yx que vai ser igual a xy, mais y ao quadrado, tá? Perceba que esses dois monômios aqui, eles são semelhantes, né? Então, vai ficar x ao quadrado, xy com mais xy dá 2xy, né? Mais y ao quadrado. Perfeito, desenvolvemos o nosso quadrado da soma. Então, toda vez que nós tivermos, tá, o quadrado da soma de dois termos, nós podemos usar essa regrinha aqui para desenvolver, né? Sendo o x o primeiro termo e o y o segundo termo, vai ficar o quadrado do primeiro termo, né? Mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, né? Então, o quadrado da soma vai ser igual a x quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Nós podemos também fazer, né, uma interpretação geométrica do quadrado da soma, dessa fórmula aí. Como é que vai ficar? Nós vamos considerar, tá, um quadrado de lado x mais y, tá? Eu tenho, ó, x daqui para cá, y daqui para cá. Observe que quando a gente subdividiu essa figura, ela ficou subdividida em quatro figuras geométricas, né? 2 quadrados e 2 retângulos, né? Onde eu tenho um quadrado de lado x, né? Um quadrado de lado y e um retângulo de base x e altura y. Como é que eu faço para calcular a área de um quadrado, né? A área de um quadrado é calculada por lado ao quadrado. O comprimento do lado é elevado ao quadrado. Neste caso, o comprimento do meu lado é x mais y. Então, a área dele vai ser o quê? X mais y elevado ao quadrado. Tá certo? Se eu pensar que esse quadrado, a área dele é a soma dessas quatro áreas, né? Ou seja, vai ser a soma do quadrado verde de lado x mais a soma desses dois retângulos iguais de base x e altura y mais a área do quadrado de lado y, né? Mas espera aí, quem é a área do quadrado maior? A área do quadrado maior é x mais y elevado ao quadrado, né? Como eu falei para vocês, é o comprimento do lado elevado ao quadrado, que vai ser igual à soma de todas as áreas dessas regiões. Só que o lado desse quadrado é x, então a área x ao quadrado. A área de um retângulo desse aí, né,
é base vezes altura, ou seja, vai dar x vezes y. Como eu tenho 2, então vai ser 2x vezes y, mais a área desse quadrado de lado y. Então, a área dele vai ser y quadrado, né? Comprovando, né, geometricamente, que a área desse quadrado, ou seja, x mais y quadrado, vai ser igual a x quadrado mais 2xy mais y elevado ao quadrado. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Olha, a gente desenvolveu algebricamente o quadrado da soma de dois termos e fizemos uma interpretação da fórmula do quadrado da soma através da geometria. Nós vamos aplicar esse quadrado da soma em alguns exercícios. Vamos lá. O primeiro exercício é mais um exercício de fixação, de como a gente vai utilizar, né, a regrazinha lá, a fórmula do quadrado da soma de dois termos. Olha o que diz o primeiro problema, né? Desenvolva o quadrado da soma de dois termos, 2x mais 3y elevado ao quadrado, tá? Considerando que o 2x vai ser o meu primeiro elemento e o 3y vai ser o segundo elemento, para desenvolver esse quadrado da soma, vai ser o quadrado do primeiro termo, ou seja, 2x elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 3y, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Agora, gente, a partir de então, aplicado o quadrado da soma, eu só tenho que saber as propriedades de potenciação, tá? Vamos lá. 2x elevado ao quadrado, né? Esse termo elevado ao quadrado está tanto 2 quanto x. Então, vai ser 2 ao quadrado, vai dar 4. X está sendo elevado ao quadrado, x ao quadrado, resultando em 4x ao quadrado, tá? Mais... E vamos fazer esse produto. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, né? Que multiplica x vezes y, resultando em 12xy, tá? Mais 3y elevado ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9. E o y, que já está sendo elevado ao quadrado, y ao quadrado, né? Resultando em 9y ao quadrado. Então, 2x mais 3y elevado ao quadrado, né? Esse quadrado dessa soma aí vai resultar em 4x quadrado mais 12xy mais 9y ao quadrado. Isso aqui é só um exercício de fixação da regra do quadrado da soma. Agora vamos aplicar, né, nesse segundo exercício. Olha o que ele nos diz. Calcule 14 ao quadrado usando a fórmula do quadrado da soma de dois termos. Mas, Marcelo, eu poderia simplesmente pegar 14 vezes 14, mas olha só, eu quero que você utilize a fórmula do quadrado da soma, tá? Se você fizer 14 vezes 14, você vai encontrar o resultado 196, né? Mas como é que eu faço isso utilizando o quadrado da soma? O número 14, ele pode ser escrito como a soma de dois números, né? Soma de dois números. Por exemplo, eu vou pegar esse 14 e vou escrever como 10 mais 4. Né? Então, 14 ao quadrado vai ser 10 mais 4 ao quadrado. Observe que nós temos o quadrado da soma aqui, né? Onde o meu primeiro elemento é o 10 e o segundo elemento é o 4. Tá? Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é 10 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes 10 vezes 4, mais o quadrado do segundo termo, que é 4 ao quadrado. 10 ao quadrado é igual a 100. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 4 vai dar 80, né? Mais 4 ao quadrado, que vai dar 16. E realizando essa soma por fim, né, nós vamos obter 196, como eu falei para vocês. Se você fizesse 14 vezes 14, vocês iriam obter também 196. Então, isso comprova, né, também, de certa maneira, é uma exemplificação que é válida, né? O quadrado da soma, de fato, é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? O último exercício que nós vamos fazer já é um exercício bem mais interessante, né? Vamos a ele. Se 3 elevado a n mais 3 elevado a menos n é igual a 10, qual é o valor
de 9 elevado a n mais 9 elevado a menos n, né? Então, olha só. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema, tá? A gente vai elevar ao quadrado ambos os membros, ou seja, vamos pegar essa igualdade aqui e vamos elevar ambos os membros ao quadrado, tá? E daí nós vamos obter, né? Peguei esse meu primeiro membro, elevei ao quadrado, igual ao segundo membro, que é 10 elevado ao quadrado. Olha só, apareceu aqui um quadrado da soma, né? Onde meu primeiro elemento é o 3n e o segundo elemento 3 elevado a menos n. Eu vou utilizar o quadrado da soma agora, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro termo, que é 3n elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 3 elevado a n, tá aqui, ó, né? Multiplicado pelo segundo termo, que é 3 elevado a menos n, tá? Mais o quadrado do segundo termo, 3 elevado a menos n elevado ao quadrado. Isso vai ser igual, como eu elevei ambos os membros, né? 10 ao quadrado, 100, tá? Vamos olhar aqui, ó, para essa parcela que está no meio, né? 3 elevado a n vezes 3 elevado a menos n, né? Utilizando a propriedade de produto de potência de mesma base, né? Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Mas observe que n menos n são simétricos. Ou seja, n com menos n vai dar 0, né? N mais menos n vai dar 0. Então vai ficar 3 elevado a 0. E 3 elevado a 0 é igual a 1. Então vai ficar... Repetindo novamente aqui, ó, 3 elevado a n elevado ao quadrado, e isso aqui, ó, vai ser igual a 1, e 2 vezes 1 vai ser igual a 2, mas, repito novamente, 3 elevado a menos n elevado ao quadrado, que vai ser igual a 100, beleza? O que a gente vai fazer agora? Esse cara aqui, ó, ele está positivo, ele vai passar negativo para o segundo membro. Repito novamente, né? 3n elevado ao quadrado mais 3 elevado a menos n ao quadrado, que vai ser igual a 100 menos 2, que é exatamente esse cara que estava positivo, passou negativo para o segundo membro, tá? Vou repetir novamente, né? Só que agora, olha aí. Aqui eu tenho uma potência de potência, né? Então posso conservar a base e multiplicar os expoentes. Ficaria n vezes 2 ou 2n, que a ordem dos fatores não altera o produto. Da mesma maneira aqui, né? Então, mais 3 elevado a menos 2n, que é igual a 98, né? Eu vou separar aqui, eu posso reescrever isso como 3 ao quadrado elevado a n, mais 3 elevado ao quadrado elevado a menos n, né? Que é igual a 98. Mas quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 9 elevado a n mais 9 elevado a menos n, que vai ser igual a 98, que é exatamente a pergunta aqui, respondendo a pergunta. Qual o valor de 9 elevado a n mais 9 elevado a menos n, né? Finalizando o nosso problema. Então, qual é o valor de 9 elevado a n mais 9 elevado a menos n? Isso aí vai ser igual a 98. Então, com esse exercício a gente finaliza a nossa aula, tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre o quadrado da diferença, vamos fazer a interpretação geométrica, vamos fazer a resolução de exercícios também, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, quero agradecer também aos colegas, os amigos, né, os alunos, os professores que deram sugestões com relação ao primeiro vídeo, tá? E a gente pegou, muito obrigado mesmo. A gente vai tentar ajustar esses vídeos aí para que a gente esteja sempre melhorando, tá certo? E assim, o nosso objetivo é estar ajudando, né? Tentar passar um pouco de conhecimento, né? Um pouco de informação para aquelas pessoas que têm dúvida. E tá compartilhando aí um pouco do que a gente sabe, tá? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.